Olá, nosso programa trata de um tema muito importante para as mulheres, a comemoração dos 80 anos do voto feminino conquistado em fevereiro de 1932. Nessa data, as mulheres casadas com autorização do marido, viúvas, solteiras e com renda, passaram a exercer esse direito de voto assinado pelo presidente Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Para falar sobre esse assunto, Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló e a socióloga Moema Toscano. Deputada, esse trabalho foi muito extenso, foi fácil, foi longo essa caminhada? Foi longa essa caminhada? Muito longo, né? A gente costuma dizer que do céu só cai chuva e bênçãos de Deus. A gente pode usar isso aí para o voto feminino, né? É lógico, o presidente Getúlio Vargas assinou o decreto, né? Isso coube uma sensibilidade, porque ele aceitou uma reivindicação, um movimento. Mas se não tivesse tido esse movimento, eu fico pensando quanto tempo ainda levaria para que o Brasil tivesse o direito ao voto feminino. E você lembrou bem, né? De início não eram só todas as mulheres. As mulheres casadas tinham que ter autorização do marido ainda, né? E as solteiras e viúvas tinham que ter renda, senão não votava. Hoje nós temos direito de votar, né? Todas as mulheres, todos os homens. Então é sempre bom lembrar que é um direito conquistado com muita luta. Então a gente não pode jogar ele fora, não. Moema Toscano, mesmo naquela época, qual a importância da mulher votar? Que já naquela época a Assembleia Legislativa já existiam discussões contra os políticos que proibiam, que eram contra as mulheres votar. As mulheres, elas queriam votar mesmo? Olha, teve a campanha pelo direito do voto feminino, durou toda a década dos 20. Começou, não só no Brasil, mas em muitos outros países do mundo, começou depois do final da Primeira Grande Guerra. Aí se levantou a questão da participação mais efetiva da mulher na política. Então, durante esses anos de 20, 21 até 32, foi um período assim de grita geral pelo direito do voto como um dos direitos da mulher. Porque ela praticamente, principalmente a questão da mulher casada, que a mulher tinha essa coisa estranha, que depois que ela casava, ela alienava ao casamento uma série de direitos que ela tinha antes. Por exemplo, esse do voto, a mulher precisava do consentimento do marido para tomar posse num emprego. Senão ela não tomava, se o marido não consentisse, para abrir uma conta bancária, a mulher casada precisava do consentimento para viajar para o exterior. Ela não conseguia tirar passaporte se o marido não consentisse explicitamente nesse direito. Então, havia uma série de limitações que foram sendo discutidas ao longo de todo esse período, que eu me referi, da década dos 20, e a participação da mulher, num certo momento, é claro que nós não vamos pensar que as mulheres, em geral, estavam lutando pelo direito do voto, mas as mulheres mais conscientes, as que tinham estudado até o nível superior, o nível secundário, as mulheres que trabalhavam, funcionárias, essas já estavam sentindo que ser mulher é um ônus. Então, e que isso não é natural, a situação não nasceu com a mulher. Ela foi se impondo a partir do período em que o sistema patriarcal se assentou como um sistema predominante na sociedade daquela época. Então, quando começa a briga, aí que de fato, que é isso, é preciso combater esta resistência que existe, que há na sociedade, à participação mais efetiva da mulher. É interessante, né? Porque falando do movimento sufragista no mundo, não só no Brasil, é interessante que, por exemplo, movimentos que eram revolucionários, de abertura, de liberdade, excluíam, no entanto, a mulher, como a Revolução Francesa, né? Claro. Liberdade, fraternidade, igualdade, mas sem a mulher. Sem a mulher, né? Ousavam discutir, havia uma revolta geral. Mesmo este movimento das sufragetes, na Inglaterra e na França, teve gente que morreu nas grandes manifestações de rua contra
a opressão da mulher. Então o poder botava cavalos na rua, atropelando os participantes. No caso da Inglaterra, tem uma lista de mulheres que foram mortas nessas manifestações. Então não era uma coisa assim tranquilinha, de boca. Não, vai para a rua, vai brigar mesmo. E como elas receberam a notícia que elas poderiam votar? Aí com alegria geral, né? Puxa, que experiência, que coisa estranha, né? A mulher ir chegar a uma mesa eleitoral para votar, deve ter sido uma emoção total. Agora, essas outras que não estavam, assim, diretamente envolvidas, que nem percebiam claro, que era a falta, né? A falta desse direito, deve ter de início falado, eu não vou me alistar, eu não vou, isso aí é coisa de homem, isso aí eu não vou entrar. Eu acho que foi com o tempo. E o próprio marido não estimulava também essa presença, não? Sim. Havia sempre, por exemplo, quando a gente estuda a questão do voto feminino no Brasil, a igreja, por exemplo, era absolutamente contra. A Igreja Católica tinha uma força, como tem ainda hoje, era absolutamente contra. E tinha uma manifestação de um cavalheiro, que ontem ainda estava relendo, dizia, assegurar o direito do voto à mulher é acabar com a família. É um golpe de morte na família. Mas o que tem que ver uma coisa com a outra? Não, mas era uma observação que chocava as pessoas, porque ninguém quer acabar com a família. Sim. Portanto, você tem que ser contra o voto feminino para não acabar com essa instituição sagrada que era a família. De qualquer coisa servia para justificar a recusa a trazer a mulher para a massa eleitoral. Uma coisa que eu percebi, pesquisando sobre isso já há algum tempo, a Constituição brasileira nunca disse assim, é proibido a mulher de votar. Assim como eram os analfabetos, os indígenas, estava escrito, não podem votar. Agora, a mulher nunca foi colocada. Mas bastava dizer, é assegurado o voto aos cidadãos com mais de 21 anos, pronto. Ninguém disse que cidadão podia ser um substantivo que se aplicava tanto a homens quanto a mulheres, quer dizer, tem dois gêneros. Não, se dizia o cidadão que é isso, mulher não vota. E não foi só no Brasil, não. Essa coisa foi, desde que se começou a lutar pelo direito do voto, que a questão da participação da mulher foi esquecida. Não estamos discutindo o voto da mulher, não estamos discutindo o voto. E voto é o homem que tem direito de escolher, de controlar o sistema político, de dominar o sistema político, de acompanhar a evolução política. Isso é uma coisa. O espaço político é um espaço masculino por tradição. Os homens se apropriaram dele e para conseguir dividir não foi fácil. Deputada, passaram-se 8 décadas da conquista do voto feminino, mas ainda a participação da mulher para ser votada ainda é muito pequena na política? Muito pequena. Você vê que aqui na Assembleia, um exemplo, né? Somos 70 deputados no total, 13 deputadas. A maior bancada já conquistada, né? 13. Era uma. Normalmente era uma. Agora, se a gente vai pelo país afora, nós vamos ver tantas outras assembleias sem representação e vamos ver tantas câmaras de vereadores sem representação. Né? Na Câmara Federal está 9% a participação feminina. Né? Há anos, passa nisso. Há décadas, está 8%, 9%, não passa. O Brasil assinou, né, um tratado, né, internacional, com uma convenção em Belém do Pará, CEDAW. Recentemente teve um encontro em Genebra, esses dias atrás aí, que era para avaliar essa convenção de CEDAW. E a ONU mostrou claramente isso que você está me perguntando. O Brasil ainda está aquém da participação feminina de qualquer meta na questão da mulher nos espaços de poder. Pela informação aqui do ranking internacional, o Brasil ocupa o 142º lugar no ranking da participação feminina no parlamento. Lanterninha. Em todo o continente americano, o Brasil perde para quase todos os países, empata com o Panamá e está à frente apenas do Haiti e de Belize. No mundo, o Brasil perde até para países como o Iraque e Afeganistão, que lá a mulher é praticamente submissa, além de estar com grande distância de outros países da língua portuguesa, como Angola, Moçambique. Qual que é a cota para mulheres participarem como políticas no Brasil? É o mínimo de 30% em que já cada foi uma chapa. Conquista, foi uma conquista, mas é o mínimo.
né? Tivemos também recentemente uma mini reforma eleitoral que deu uma ampliação nesse direito, porque em eleições passadas você tinha que ter um mínimo de 30% de mulheres, de candidatas, mas não tinha nenhuma punição para isso. Com a mini reforma eleitoral avançou um pouco. Agora, se o partido não tiver no mínimo 30% de mulheres, tem que cortar os homens para chegar a 30%. Então, tem muito partido doido aí. Só falar cortar atrás, os homens, eles já estão apavorados. Correndo atrás de candidata. Né? Tá, e o direito do voto a gente conquistou em 1932, mas ainda não conseguimos ser representados totalmente no Poder Legislativo. Até 1998, as mulheres eram minoria no eleitorado. A que se dá isso? É esse problema de uma mulher ir pelo marido, pelo homem, em quem votar, ou ela mesma acha que a mulher não representa, não pode representá-la? Qual o problema da mulher não ser unida? Primeiro, eu acho que basicamente o que existe é um preconceito, um prejuízo contra a mulher política. A própria mulher, quando é convidada, ela tem uma certa liderança local e é convidada a fazer parte de uma lista eleitoral, a primeira atitude dela é... Quem sou eu? Não quero me meter em política. Política tem uma tradição entre nós, que com uma certa razão, isso não é gratuito, uma tradição de sujeira. Vai mexer em água suja, vai mexer em coisa podre, em alguma coisa que politicamente não dá prestígio. Então, Deus me livre, me meter em política, né? Me meter na sujeira. Então, isso entre as mulheres é muito comum. Você acha que a mulher teria um bom desempenho porque ela é líder na sua comunidade, na sua escola, no seu local de trabalho, mas ela é a primeira a recuar. Não, que bom ser política. Não, ninguém acha que é bom ser política, a não ser que você já esteja doutrinada, você já tenha, como nós dizemos na gíria, tem a cabeça feita. Se você não tiver a cabeça feita, a primeira medida sua, a primeira atitude é recuar. Não vou me meter em política, que horror. Há muito isso. Né? Porque a política no Brasil virou sinônimo de politicagem, infelizmente. Né? A política, que é uma coisa séria, pelo bem comum, virou esse sinônimo. Então a mulher e a população em geral olha para a política muitas vezes como politicagem. Precisa ter um feitio especial para saber lidar com isso. E de outro lado, ao longo dos anos, como o poder, né, e a política, então, é um espaço masculino, então as mulheres ainda acham que ali, né, uma boa parte ainda acham que ali não é o lugar dela. Não. E quando vê ela não vai se sentir bem. E quando vê uma entrando, fala assim, essa mulher está em lugar errado. Né? Mas, lembrando, Moema, você é antes de 1975, você falou que já atuava no movimento feminista, e quando chegou em 1975, começou, né, a segunda onda do movimento feminista. O Ano Internacional da Mulher, o Encontro do México. Agora, mesmo naquela época, ainda tinha resistências, assim, se a mulher devia sair candidata ou não, né? No início aí da segunda onda do movimento feminista. Segunda onda, que não... Talvez isso também veio propagando, né? Claro, é uma série de fatores, mas, né, no centro disso tudo está o reconhecimento social de que política não é um espaço feminino. A mulher não vai se sentir bem na política, é para o homem, lugar de homem. Favorece, né? Nada favorece para a mulher ir para esse espaço. Porque, primeiro, a legislação brasileira, nós não tivemos reforma política. Então, financiamento público de campanha não existe. O próprio homem resiste. A mulher tem que sair buscando recurso, ela tem grande dificuldade para isso. Claro. O homem tem mais. Além disso, a mulher continua com os afazeres domésticos. Acumula. Acumula. E ela vai dizer, como é que eu vou sair para ser candidata se eu tenho meus filhos? Então, isso tudo soma. Junta, claro. Né? Isso tudo a gente pode resumir aquilo que a gente sempre fala, é a cultura machista impregnada. Claro, profundamente impregnada. Ok, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos falando a respeito dos 80 anos do direito do voto feminino no Brasil. É só um instante.